Sejam todos bem-vindos ao Papo de Mãe, que hoje está com um tema daqueles, um assunto delicado. Delicado, Roberta, mas necessário e, infelizmente, muito mais comum do que a gente imagina. Briga em família. Dá para imaginar que mãe e filha conseguiram ficar 5 meses convivendo debaixo do mesmo teto, sem trocar uma única palavra? Não tinha nem bom dia? Não tinha nada. Silêncio. Silêncio total. Você vai saber como acabou essa história daqui a pouco, aqui no Papo de Mãe. Dizem que família é tudo igual, muda só o endereço. Se é grande ou se é pequena, sempre tem uma briga. Mas tem gente que pega pesado e diz que parente é serpente. Será? Às vezes a gente deixa pra lá, depois volta a conversar e acaba se entendendo. O curioso é que às vezes você briga com a pessoa que você mais ama, né? Com a mãe, com o pai, né? Será que isso acontece até porque a gente sabe que é um amor incondicional? Tá? A gente vai conversar sobre tudo isso ao longo As do brigas não programa. acontecem só com as pessoas que se odeiam, acontecem também com as pessoas que se amam. E né? isso que é o mais estranho, né? E existem brigas e brigas, né, Mari? A gente vai conhecer as histórias da Larissa, que tem um filho de 14 anos, né, Larissa? Isso. Como é que ele chama? Ele chama Lucas, Lucas. E a sua briga foi com quem? com meu pai. Com seu pai, mas hoje vocês fizeram as pazes. Hoje a gente se fala, tem um relacionamento normal e saudável. Daqui a pouco você vai contar como é que foi a briga com o seu pai. O Leonardo tem uma filhinha que está aqui. Quantos anos ela tem? Ela tem 2 anos e 2 meses. É a Maria Clara. Maria Clara. Muito bonitinha, que bom que ela veio. Ela tá ali muito brincando. fofa, Está se Leonardo. divertindo ali. E você é brigado com quem? Com meu irmão. E você não fala com eles? Não. Já há quanto tempo? Tem mais de 10 anos já. Daqui a pouco você conta por que da briga e por que não fizeram as pazes ainda, Tudo hein? bem. E a sua mãe que deve sofrer, né? Bastante. Tá bom. E a Andresa tem uma filhinha, uma bebezinha, né, Andresa? É, 4 meses. A Esther, né? A Esther. 4 meses, que bonitinha. E você, o seu problema é com quem? Com quem que você já brigou? Com a minha mãe e com a minha irmã. E você tem quantos irmãos? Eu tenho 6 mulheres e 2 homens, 8. E tem uma irmã que você não fala com ela? Aham. E você não fala com a sua mãe também? Não. Não? Isso A há gente quanto já tempo? tentou dialogar, assim, mas não Não rolou? rolou. E há quanto tempo, Andressa? Eu acho que a vida toda, porque eu não fui criada por ela, né? Então a gente nunca teve a proximidade, assim. Eu sei onde ela mora, ela sabe onde eu moro, mas a gente não tem a proximidade. Então a sua filhinha não convive com a avó? Não, Não convive. não. E para nos orientar neste papo, convidamos o psicólogo Mauro Godoy e a antropóloga Eliane Gouveia. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Larissa, conta pra gente, o que aconteceu que você brigou com seu pai? Bom, eu sou uma filha menina no meio de 3 meninos e o meu pai é boliviano e bem machista. E eu sempre tive a impressão que tudo era diferente para os meus irmãos e para mim eu tinha uma regra à parte. Então eu entrei assim aos 15 anos eu comecei a perceber e questionar algumas coisas e a gente começou a entrar em conflito. E quando eu tinha 17 anos, por ocasião de uma questão familiar, que minha mãe teve que se ausentar e dormir fora e eu também, e quando eu fui a última a informá-lo, eu liguei para ele e falei, pai, minha prima está precisando de mim e eu vou dormir aqui. Ele explodiu comigo no telefone, sem entender, eu desliguei super chateado o telefone, a gente brigou no telefone e a gente ficou 6 meses sem se falar. Isso você tinha quantos anos? 17. E eu imagino como é que... Convivendo na mesma casa, né? Eu morava na casa dele Uhum. e dos 3 irmãos, os 3 estavam lá ainda e a gente não se falava, nem bom E a dia. sua mãe também morava? Todo mundo. eram E para 6. sua mãe deve ter sido difícil também. Ela tentava amenizar, ela sempre conversava com um, sempre conversava com o outro, que é um pouco a característica dela. Mas não tinha jeito, você não tinha vontade de falar com ele? Não, eu tava brava com ele, porque eu não tinha entendido. Mas ele porque também não falava com você? Não, ele me ignorava, Ele assim. também não tentou fazer as pazes? Não, ele me ignorava dentro da casa, assim. E eu me sentia muito mal, porque, assim, parecia que eu não existia, que eu era algo transparente dentro da casa. E como é que foi depois para vocês retomarem o relacionamento? Na verdade, a minha adolescência, né, 17 anos, assim, eu cheguei um pouco no meu limite, né, um pouco também da minha personalidade. Então, teve um dia que eu saí com um amigo, aí eu comecei a contar a história, aí eu falei, nossa, mas
pra quê, né? Eu tô há 6 meses sem falar com meu pai, nem sei direito por quê. E aí eu lembro que quando eu voltei pra casa, eles estavam dormindo e eu não aguentei. Eu invadi o quarto deles, acordei todo mundo e comecei a chorar, falando, mas por que você fez isso? Por que você não fala comigo? E aí aquela noite a gente ficou conversando, sei lá, até umas 3 da manhã, todo mundo chorando, comoção, assim. E daí vocês voltaram a conviver normalmente? A gente voltou a conviver, não que a gente não tenha entrado em outros conflitos, mas assim, não foi nada tão grave, tão marcante. E assim, e quando meu filho nasceu, a gente também ainda tinha algumas rusgas, que aí eu falei, gente, isso está começando a afetar meu filho, ele está começando a ver um ambiente horrível, de que, né, eu com o avô que ele adora e a mãe brigando. Então eu comecei a rever um pouco, né? E o relacionamento dele com o seu filho é bom? É nota 1000. Que A impressão que eu tenho é que tudo que ele não fez comigo, ele faz com meu filho. A senhora não precisa ficar sem falar com ele agora por causa disso, né? E Mauro, a gente falou isso no começo do programa, que as pessoas que se amam também brigam, né? Pensam diferentes, existem essas desavenças também, né? Com as pessoas, às vezes a briga dura mais tempo, dura menos tempo, e ainda bem que no caso da Larissa, ela conseguiu fazer as pazes para não prejudicar o relacionamento do avô com o neto, né? Certo. Mas Então, daí por que acontece isso, né? Essas brigas tão feias? Olha, eu acredito que briga é igual qualquer reação de um ser humano. A gente produz no cérebro neurotransmissores e isso é frequente, que leva a gente a se emocionar. Quando a gente fica bravo, fica com raiva, ou a gente produz noradrenalina, que faz com que a gente pule no pescoço de alguém e ataque, ou a gente produz adrenalina, que faz com que a gente fique com medo e se defenda. Então, ira, raiva, tudo isso é emoção. Agora, no momento em que você ama uma pessoa e ao mesmo tempo surge um motivo para você odiar, você vai ter que conviver com esses dois sentimentos ao mesmo tempo. Isso acontece sempre e se a proporção chega a um nível muito avançado, isso desenvolve uma doença chamada neurose obsessiva. E Eliane, sempre existiu briga em família, né? Não é uma novidade hoje dos dias atuais, né? Mas tem uma coisa muito interessante no relato dela, que é o tempo em que a briga aconteceu, onde o exercício do poder entre os gêneros, né? O homem e a mulher, entre as gerações, o mais velho e o mais novo, começam a disputar o lugar de mando. E a mãe, no caso, entrando como uma mediadora deste conflito, querendo restabelecer, de um lado, um modelo mais tradicional de submissão feminina, aceite a postura do seu pai, porque ele é homem, ele é mais velho, e de outro lado, você, fora de casa, vivendo uma discussão de emancipação feminina, de direitos e de deveres diferenciados, resolve, no âmbito do privado, do particular, resolver essa questão macrosocial, né? Então, essa disputa, do meu ponto de vista, saudável, porque ela trouxe resultados posteriormente bastante positivos para os dois. Não é porque está na mesma família que todos são geneticamente idênticos no que se refere a pensar sobre a vida social. Que vão concordar em tudo. Que vão concordar para sempre. Na prática, a gente sabe que, né, às vezes tem briga que é feia mesmo, que tem coisa que é difícil perdoar, e daí fica... Por exemplo, o Leonardo está numa situação aí há 10 anos, eu imagino que tenha tido uma briga muito feia, né, para isso acontecer. O que você pode contar pra gente dessa história? Não, tem que voltar um pouquinho atrás no tempo, antes da minha briga entre eu e meu irmão. O que aconteceu foi um pouco da genética também, porque meu pai era muito bravo. E quando meu irmão tinha 16, 17 anos, meu pai expulsou meu irmão de casa. E eu sou um ano mais novo do que o meu irmão, então no ano seguinte aconteceu a mesma coisa comigo. Ambos fomos expulsos de casa pelo meu pai. Então vocês brigaram com o pai primeiro? Ele brigou com a gente. Isso dá um outro programa. Mas vocês ficaram sem falar com seu pai? Sim. Meu pai morreu, eu não falei mais com ele. É mesmo? Quantos anos você ficou sem falar com ele? Ele morreu em 2000, foi em
93, 7 anos. Bom, e daí... E aí o que acontece? Tem essa carga, essa briga entre família já, que anos mais tarde, o que aconteceu? Quando meu pai expulsou meu irmão de casa, eu parei a convivência com ele porque ele foi morar numa outra casa. E um ano depois eu também saí da casa da minha família e fui para um outro canto. Mas conta aí, por que você brigou com seu irmão? Então, aí quando a gente se reencontrou, já de volta no Rio de Janeiro, eu morava no apartamento da família em Botafogo, ele estava em Brasília e voltou a morar no Rio e foi morar comigo. Ok, só que isso era 10 anos depois, eu já era homem, ele também. Então aí começou uma sequência de conflitos e ele, por causa da relação paterna, né, ele quis bancar o lugar do meu pai. Porque ele era muito mais velho que você, não, né, seu irmão? um ano e meio mais velho. Mas o irmão mais velho se acha sempre muito mais E velho. o problema é que ele passou pelas mesmas coisas que eu passei, sofreu as mesmas coisas, só que na frente, aí isso foi em 2004, tem 10 anos atrás. Aí ele voltou, foi morar comigo, eu morava sozinho no apartamento. E aí começou os conflitos. Aí eu virei e falei assim, quer saber? Eu não vou viver esse inferno de novo, não. Aí eu peguei minhas coisas e fui embora. E vocês nunca mais se falaram? Nunca mais. Ele conhece a sua filha? Não conheço. E ele tem filhos? Tenho um filho. E você conhece o filho Eu dele? conheci o filho dele, que hoje tem 3 anos, o filho dele, o Joaquim. Eu conheci o filho dele em dezembro do ano passado. E a sua mãe, como é que fica no meio dessa história toda? Minha mãe tenta colocar a gente em sintonia, né? Tenta fazer a nossa reaproximação. Porque é ruim isso também, né, Mauro? Aí Como os é que fica a primos mãe? deixam de conviver, a mãe fica chateada, os irmãos deixam de se falar. É ruim isso para todo mundo, né? Então, eu penso assim, o que é normal para cada um? Se eu sou eu moro numa casa térrea, então eu não pego elevador, não tenho assessorista, não pago condomínio, entendeu? Para mim o normal é isso. Tem gente que não consegue imaginar entrar num apartamento sem pegar o elevador. Quer dizer, dentro de uma família, tem famílias que o normal é brigar, Entendi. tem família que o normal é cada um ir para um lado. Então não dá para a gente instituir que a família doriana, desculpa, é a ideal, o resto que é diferente está errado. Eu vejo assim, o normal para eles, o que foi aprendido, o modelo de família é esse. Homem, cada um vai para o seu lado, cada um tem o seu galinheiro e canta de galo. Eu acho que por trás disso existe um motivo que leva as pessoas a brigarem, independente de sentimento, que é o amor. Mas não o amor pelo outro, é o amor por si, por si mesmo. Então, de quem que eu gosto mais, de mim ou de você? Entendeu? Como eu gosto mais de mim, então eu não estou nem aí com você. Se você sumir da minha frente, entendeu? Entendi. O importante sou eu. Isso pode existir entre pais, filhos, irmãos, entendeu? E namorado, esposa. Se eu gosto mais de mim do que da minha namorada, entendeu? Eu fico comigo. Agora, se eu gosto mais dela do que de mim, eu não largo dela nunca. É que a namorada deixa de ser namorada, mas o irmão não deixa de ser irmão, né? Será? O pai não deixa... pelo menos no título, não, né? Título, aí Você não vira fala, uma questão... não é, ele é meu ex-irmão, mas fala meu ex-namorado, minha ex-namorada. Mas, e a gente está falando disso e todo mundo comenta, mas mãe é diferente, com mãe é diferente. Não, também tem conflitos com mãe, tem gente que para de falar com a mãe, a Andresa está aqui para mostrar um exemplo, né? Por que sempre foi difícil? Você falou que desde pequena, que você foi morar com seus avós. Como que é essa relação Não, com a quando sua eu mãe? era bebê, eu tinha 15 dias, ela já me deu para minha avó. Já teve uma coisa assim de abandono para você? Meio de abandono para mim, assim. Aí eu morei a vida toda assim com a minha avó. Quando eu tinha 7 anos, por aí que eu comecei a conviver, saber quem era minha mãe, ir na casa da minha mãe e tal. Aí eu fui crescendo, ficando adolescente, fui entendendo mais. Assim, aí ela sempre jogou na minha cara, assim, o fato do meu pai, um pai que eu nem conheço. Você não presta igual seu pai, eu devia ter te abortado. Você é ruim que nem seu pai. Um pai que eu nunca vi na vida, que eu não sei nem quem é. Porque Então, a sua mãe teve você e daí você acabou ficando com seus avós e depois ela casou ela de casou novo. com o marido dela que... Quando ela já me teve, ela já estava com esse homem.
que ela já tinha largado meu pai, já estava com esse homem. E daí ela teve outros 6 filhos? E aí ela teve os outros 7 filhos. Outros 7, que são os seus irmãos. Ela teve os outros 7 filhos e ela criou todos os outros 7. Quer dizer, a relação com seus irmãos é diferente, a relação dela com seus irmãos assim, é até a diferente. minha convivência, eu não tive convivência com eles, assim. Porque como eu cresci com a minha avó e eles cresceram com ela, a gente não tem aquela convivência de irmãos, de estar sempre junto, almoçar junto, aquela coisa de família. E hoje, que você teve uma filha, como é que é a relação dela com a sua filha? Ela não conhece minha filha. Ela não conhece? Pode conhecer assim, por foto, ou porque eu vou na casa da minha irmã e ela vê assim de longe, mas ela nunca pegou. Mas ela não nunca quis se conhecer, aproximou. não te procurou para conhecer? Não, nunca. Mas, Ao contrário, posso... assim, ela criticou bastante. Porque você engravidou? É, assim, porque ela acha que eu sou irresponsável, tipo, ela tem uma imagem de mim, ela acha que eu sou igual ao meu pai. Entendeu? Até ela hoje fica essa história. Você está com quantos anos? 27. Já passou bastante tempo, né? Mas, para entender, então, com os seus irmãos, você convive com esses irmãos? Assim, só com uma irmã que não, que é a Vanessa, que já faz uns 3 anos que a gente não se fala mesmo, assim, que a gente brigou por causa da minha mãe, assim, porque ela não aceita, como a minha mãe criou ela não aceita o que eu falo, assim, da minha mãe. E você entendeu? gostaria que fosse diferente, Andressa? Você queria ter uma relação diferente com a sua mãe? Sim, a vida toda eu sempre pensei nisso. Nossa, como eu queria ter uma família normal, uma família igual todo mundo tem, que no domingo vai todo mundo almoçar junto e tal. Só que assim, não dá, a gente já tentou se aproximar. E minha mãe é ruim, eu também sou ruim. Então, difícil, vamos dizer que são difíceis. a gente somos difíceis. Então, quando a gente tá junto, tipo assim, aí começa a conversar, aí daqui a pouco rola um assunto, pronto, já deu briga. Então, daqui a pouco a gente continua falando dessas histórias. Eu até queria que vocês comentassem, né? Que é muito delicada essa história da Andressa, mas, como a gente disse, muito mais comum do que a gente imagina, né? São muitas histórias, assim, de crianças criadas pela avó e que depois vão resgatar esse relacionamento, né? Então, o nosso papo já continua. No próximo bloco tem reportagem sobre mãe e filha que brigaram feio, mas que já fizeram as pazes. A gente volta já já. Papo de Mãe está de volta. No bloco anterior a gente estava falando sobre a história da Andressa, que já há 27 anos tem essa relação complicada com a mãe. Eliana, eu queria saber se sempre é tempo de tentar resgatar um relacionamento. Elas ainda têm essa chance de fazerem as pazes e de repente tentarem recuperar esse tempo perdido? Eu acho que os 2 casos têm uma base comum. Pensarmos que sistema de parentesco é uma construção social que reúne indivíduos que desempenham papéis diferentes, né? Tem direitos e obrigações também diferentes. É sempre possível resgatar se o coletivo quiser resgatar, né? Se o coletivo quiser resgatar. Se não, é possível você continuar a sua relação como filha, estabelecendo um novo tipo de interação com esta mulher que gerou você. Não precisa ser o padrão tradicional de mãe que é mostrado nos comerciais. Pode estabelecer uma relação de reciprocidade, de ajuda, de convivência, sem aquele idealizado do afeto, do colo, do respeito e da imitação. Mas é acho muito que as duas possível variar, né? As duas precisam querer também, Precisam né? saber que podem. Saber que podem. Não basta querer, precisa saber que é possível e que ser mãe não é o mesmo jeito para todas. Ser filho não pressupõe o mesmo jeito de atuação. Por isso que, no caso, você pode ser amiga daquela mulher, mas não precisa ser a mãe idealizada. Um dia talvez venha a ser, mas é uma conhecida que você tem. Mas a mãe né? também tem que ter essa intenção, Saber por exemplo, de que é querer possível. conhecer a neta, conviver, porque de Saber repente que é a sua possível. filhinha vai crescer sem uma avó por perto e poderia ter uma avó, Pode não até sei. viver, sim.
Você pensa nisso, né? Penso, assim, bastante, mas eu, assim, eu não proibiria ela de ver a menina, de se aproximar da menina. Se ela fosse um dia na minha casa e falasse, eu quero ver minha neta, tudo bem, eu deixaria ela ver normal, porque minha filha não tem que pagar por nada. Só que ela não fez isso e daí você fica chateada. Aí eu não vou pegar minha filha, levar lá e Entendi. falar, toma, você quer ver? Entendi. Agora ela vai ver no programa. O caso deles são 2 homens que têm 2 famílias, não é? Não é o irmãozinho que o papai mandava, não é? São 2 homens que têm os filhos, que talvez para o futuro pensem de que podem trabalhar uma relação de homens vivendo as transformações sociais e não guardar aquela memória de uma infância, que acho que o colega pode explicar muito melhor essa complexa relação entre os homens atualmente, né? O Mauro tem 2 irmãos, você já brigou muito com seus irmãos também? A minha família é tradicionalmente briguenta, italiano com espanhol, né? E ainda meu pai era lutador de luta livre mesmo, enfim, natural. Mas você brigou com os irmãos, mas sempre fizeram as pazes, assim? Então, eu acredito muito na solução além dos problemas, né? Na vida, às vezes a pessoa tem um problema, mas não sabe resolver. E isso começa justamente com essas diferenças desde pequeno, né? Quando você briga com o irmão por causa da chupeta, ou por causa brigam, né? E quando são pequenos brigam demais. E a gente aprende não só a lidar com os problemas, né? Como a superá-los. E pelo que a gente estuda, a gente tem N maneiras de lidar com os conflitos. Ou você se rende, que eu falei da neurose obsessiva, né? Você entra num buraco igual um animalzinho e não sai mais de lá. Quer dizer, isso vai travar a sua vida, porque isso vai ser transportado para a profissão, para tudo. Parece que quando a família afunda, se perde toda a vontade de fazer qualquer outra coisa fora de casa. Entende? Então, isso desestrutura uma pessoa. Agora, existe a vingança. O que é vingança na psicologia? É sublimação, que a gente também chama de superação. Você prova o contrário, mostra, esfrega na cara de todo mundo que você é capaz, aí todo mundo, poxa, você é bom mesmo, e pede desculpa, você vira herói. Então, é uma forma natural de você resolver os conflitos, só que não é todo mundo que consegue tudo isso. Como existe o perdão. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, no caso da Larissa, ela já fez as pazes com o pai, e do Leonardo e da Andressa, os filhos ainda são muito pequenos. Mas como você conversar isso dentro de casa? Por exemplo, você rompeu a ligação aí com o irmão, com o pai, com a criança mãe. Nem sabe que o tio existe, por exemplo. Como é que você... Porque, lógico que você vai ter o seu lado, né? Você conta, você... expõe tudo para a criança, ou tem coisa que a criança não deve saber? Como é que a criança fica nessa situação de briga em família, né? Eu vou explicar cientificamente. O que diz na faculdade é o seguinte: existe o primeiro caso de cura desse problema, que foi através de um paciente do Freud, em 1906, chamado O Homem dos Ratos. Era um sujeito que tinha esse tipo de neurose, que ele cultivava um ódio muito grande pelo pai, ao mesmo tempo que ele adorava e idolatrava o pai. E ele resolveu o problema, se curou, pondo para fora toda a mágoa, como aconteceu com você, entende? Vocês choraram até as 3 da manhã e todo o sentimento veio para fora, como, desculpa, vomitar, entendeu? Você solta tudo. Dói, parece que houve uma tragédia, mas depois uma leveza, e essa dinâmica vai fazer com que a gente tenha espaço na alma para encher de raiva de novo e depois vomitar de novo. Essa é a natureza humana. E o repórter Marcelo Zanini foi às ruas perguntar sobre briga em família e ouviu opiniões curiosas. Cada um de nós da família mora longe, então talvez isso não dê chance de ficar em atrito, né? Que não favoreça essa constância de atrito, talvez, sei. Você acha que se fosse mais próximo, assim, vizinhos? Talvez eu acho que a proximidade, o cotidiano, tende a ter o estresse, né? De cada um ter o seu jeito, o seu pensamento e ser diferente do outro, mesmo sendo da mesma família, né?
fica sem falar por um tempo, mas depois volta a falar, porque é família, né? A gente volta a falar. Mas quem que foi? Você com alguém, seu pai? Quem que era? Meu pai mesmo. A gente tem uma incompatibilidade de genes e a gente acaba brigando mesmo. A gente viu de novo ali a história em relação ao pai, né? Agora o que eu achei curioso que a outra moça disse é que não tem briga na família dela, mas também mora todo mundo longe. Talvez seja essa um facilitador, né? Porque você foi brigar com seu irmão quando ele foi morar com você, não foi? É verdade. Então será que se todo mundo mora longe, aí fica todo mundo legal, é isso? Eu te falo que resolve bastante problema. Todo mundo mora Cada um numa cidade, cidade né? diferente. Aí quando se exatamente. encontra... Só mata a saudade ali, já sabe que vai embora de novo, pode ser uma solução. Agora, eu vejo, assim, pessoalmente, né? Quando eu tenho um problema com a minha família, com meus irmãos, etc., eu fico com a sensação que eu não fui capaz de resolver um problema. Entende? Então eu cobro de mim e falo, poxa, você não sabe perdoar, você não sabe superar, você não sabe. Mas isso fazer você nada. que é psicólogo, tá, né? Porque normalmente a gente cobra do outro, você que não soube. Entender. Não, por exemplo, Joga a culpa pro outro, né? No meu caso, todo mundo fica me perguntando, pô, por que você não conversa com teu irmão? Bicho, eu não converso com ele porque eu não vou continuar uma relação com alguém que me faz mal ou que tenta me privar das coisas que eu gosto de fazer. São princípios diferentes. Ou vai ver que fala a mesma coisa pra ele também. Então, né? mas é a questão. Minha mãe vive me falando assim, liga pro teu irmão, liga pro teu irmão. Eu viro pra ela e falo assim, quantas vezes ele me ligou esse tempo? Sabe uma coisa que às vezes me chama, tem muita gente que às vezes está sem falar com o pai ou com o irmão e daí acontece, você falou que você estava sem falar com seu pai morreu. Isso te deu algum remorso de alguma maneira? Não. Porque é o que as pessoas se perguntam, né? Seu pai está mais velho ou está doente, você não fala, você não vai... Quer dizer, é bem resolvido para você? Para mim, sim. Resolvida? Para mim, sim. Acho que para o meu irmão, para minha família também. Então a gente vai ouvir mais algumas entrevistas que o Marcelo Zanini fez na rua e daí vocês comentam, tá bom? Na sua família tem briga? Muita. Como é que é? Sempre acaba do mesmo jeito, né, cara? Sempre começa assim, da forma mais intrigante, né? Um fica longe do outro, mas não aguenta e volta. Mas daquelas brigas feias, que um fica sem falar com o outro? Fica, normal, isso é humano, né, cara? Já ficou alguma vez sem falar com alguém da família? Já. Quem foi? Por briguinhas de irmãos, assim, só irmãos. Com o irmão? É. Mas foi briga feia? Não. Depois de quanto tempo vocês voltaram a se falar? Na mesma semana. Então foi uma briguinha de leve, assim. Leve, assim. Já teve briga, assim, de atirar coisa, tudo, no momento de raiva, mas acaba se entendendo, mas já teve umas brigas feias, sim. Mas peraí, eu fiquei preocupada com o que ela falou de atirar coisa. Pensou umas brigas de novela. Não pode, né? Não sei, você já se envolveu em alguma briga assim, de atirar, de até pegar coisa e jogar no chão? Porque tem coisa que, na verdade, muita gente já passou, né? E às vezes as pessoas não falam. Na hora da raiva, o que já aconteceu, Andresa? Eu e ela discutindo, assim, já chegamos a atacar coisa uma na outra. É mesmo? Mas só machucou? não foi pior, assim, porque sempre eu respeitei muito minha avó, né? Então, minha avó dava um grito e eu parava. Mas tacava almofada ou chegava a tacar copo de vidro, assim? Não, já tacamos, tipo, pedaços de que o meu quintal tem muito pedaços de madeira, essas coisas, assim, pedra. Eu tô achando melhor elas ficarem distantes. E a Eliane estava falando que antigamente as pessoas não contavam, né? Mantinham as brigas em segredo. Estou achando esse programa revolucionário por uma razão. Das questões da família eram vinculadas ao âmbito do privado e do silêncio. E esse programa está oportunizando tornar visível como nessa chamada pós-modernidade, onde as pessoas se individualizam mais, buscam as suas próprias trajetórias de vida desligadas daquele coletivo, elas estão ousando dizer publicamente das desavenças familiares, das práticas de aproximação ou distanciamento e das escolhas de manter o distanciamento.
isso era algo que deveria ser mantido escondido. Minha família não tem briga. A gente está vendo, né, que essas brigas tão feias se dão com pai, com mãe, teoricamente as pessoas que a gente ama, né, ou então que estão mais próximas, e a Andresa aí brigada com a mãe, mas você acabou nunca vivendo com a sua mãe na mesma casa, né? Nunca. Agora a gente vai conhecer uma história de uma mãe e filha que elas moram na mesma casa, mas elas passaram meses sem se falar, morando na mesma casa. Já fizeram as pazes e quem conta a história pra gente é a Fernanda de Luca. Nesta casa de apenas 3 cômodos moram 5 pessoas: pai, mãe, 2 filhos e uma neta. A briga em família foi entre a Marileide, a mãe, e a Daniele, a filha. Podem acreditar, mas as duas conseguiram ficar 5 meses sem se falar, trocar uma única palavra sequer, convivendo debaixo do mesmo teto. Não tinha nenhum passo-sal, por favor? Não. Silêncio total e absoluto? Total. Só que aos 16 anos, a Daniele ficou grávida. E aí, tinha que voltar a falar com a mãe para dar a notícia. Então, foi justamente a pequena Isabelle o motivo para as duas voltarem às boas. E qual foi mesmo o motivo da briga entre as duas? É a síndrome da mãe chata? Ter horário para chegar, olha as amizades, como é que foi? Então, é um pouco chata, né? Porque aí eu queria... Ela não tinha regras, né? Ela queria sair, aí chegar a hora que ela queria. E aí eu não aceito, né? Quando ela resolveu vir falar comigo, aí me deu a notícia, né? Como é que foi? Aí ela foi logo curta e grossa: mãe, tô grávida. E aí você? Fiquei brava, né? Aí a primeira palavra foi uma bronca. Já dei logo uma bronca, né? Aí eu falei: agora você me procurou, agora você resolveu falar comigo? Ela percebeu que não dá pra ficar sem falar com mãe, né? Agora ela percebeu, né? É mãe também. Agora ela é mãe, aí ela tá vendo que eu não sou tão chata assim, né? Que a chatice é necessária. É necessária, pro bem dela mesmo, né? É amor. É amor, é verdade. E você fez questão que ela continuasse os estudos? Isso, com certeza, que eu quero que ela termine os estudos, quando ela terminar, fazer a faculdade, né? E correr atrás do sonho dela, né? Hoje você viu que o papo é de mãe pra mãe. Isso. De mãe pra mãe. E esse papo tá melhor? Tá melhor. Tá muito melhor. E ela te ajuda muito com a Isabelle? Ajuda bastante. O que você tem pra falar pra essa mãe? Tenho tudo a agradecer, tudo que ela me fez até hoje. E sempre vou ser grata a ela. As pazes estão feitas? Estão. Deixa eu ver, cadê o dedinho? Sinal das pazes. Deixa eu ver. Paz pra sempre? Pra sempre. E agora, como é que termina isso? Termina com um abraço. Sem briga? Sem briga. É legal também quando uma das partes reconhece ali que, de repente, até ela era muito jovem, Até né? a questão da adolescência também, que acho que acabam surgindo muitas brigas, né? Que é diferente da história da Andresa, que é uma história que vinha desde o seu nascimento, né? O seu foi um pouco também em função ali da sua adolescência, de uma relação já complicada com seu pai, né? E o calor da adolescência, né? Tudo é muito intenso o tempo todo, né? Então, imagina, ele deixou de falar comigo, como assim? E o que eu achei legal que a Andresa falou no começo do programa, né? Que ela nunca proibiu a mãe de ver, de conhecer a filha dela, né? E essa convivência é fundamental. Eu até pesquisei, olha que legal, a importância dos avós no desenvolvimento das crianças foi atestada em uma pesquisa da Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha. Os estudiosos observaram que as crianças que tiveram os avós por perto cresceram mais felizes. E tem outra questão também, que a lei defende aí a convivência dos avós com os netos. Segundo a lei, os avós têm o direito de visitar os netos, mesmo que a convivência com a nora, genro ou o próprio filho não seja boa. Os avós têm o direito de recorrer à justiça em casos em que os pais tentam impedir a convivência com os netos.
então está garantido por lei aí, né? Essas brigas de família, se os avós não estão conseguindo visitar os netos, eles podem garantir isso na justiça. E mesmo no Brasil, muitas avós acabam assumindo os cuidados dos netos. Não necessariamente vai morar, mas a gente viu ali quem é que ajuda, né, com a criança, é a avó, né? E então, mulheres também têm um jeito diferente, peculiar de resolver as coisas, né? No final a emoção ganha. Os homens, será que acabam ficando brigados por mais tempo, né? O homem é mais duro, né? O homem é mais orgulhoso. Né? E tem a Unico aqui, ó. A loja da Unico. Até combinou com a chupeta, ó, a fantasia que ela foi. Então a nossa conversa continua daqui a pouco. E aqui no estúdio vamos receber a autora do livro Minha Sogra Rima com Cobra. A gente volta já. Estamos de volta e neste último bloco vamos conversar também com a Amanda Temístocles, jornalista, autora do livro, vou mostrar aqui para o André, Minha Sogra Rima com Cobra. Olha que engraçado, as queridas sogras, raríssimas exceções que me perdoem, mas minha sogra rima com cobra. Obrigada pela sua presença aqui no Papo de Mãe, Amanda. Você teve uma sogra muito ruim, é isso? O que aconteceu para escrever esse livro? Na verdade, é que a minha sogra era uma tão boa mãe que ela se tornou uma péssima sogra, né? Então não é que ela era uma má pessoa, ela só não soube lidar com essa dinâmica de relacionamento. Ela tinha muitos ciúmes de você? Muitos ciúmes, era o filho predileto dela, ela tinha muito amor por ele, até muito bonito, muito sublime, etc. Mas infelizmente quando entrou uma terceira pessoa, aí não funcionou. E ele percebia isso? Percebia, mas ele ia fazer o quê, né? Mas isso afetou o seu casamento? Terminou, né? Nossa. E o livro é essa sua história? Também, tem outras histórias e quando eu resolvi escrever o livro, que foi motivado pela vingança que ele falou no bloco anterior, mas foi surpreendente, porque foi uma maneira de me colocar no lugar dela, entender o que ela sentia e me despertou o interesse de entender por que essas coisas aconteciam, né? E aí eu fui ver outras histórias e acabou indo para o lado do humor, porque na verdade a gente presta muito mais atenção nesse tipo de intriga do que a gente deveria. A gente não deveria dar tanta atenção, a gente não deveria se preocupar porque daí ganha uma dimensão maior, uma dimensão né? Inexistente, porque eu, na época, não soube lidar com a situação, mas hoje eu vejo que talvez se eu tivesse lidado de outra forma, não teria tido isso e também eu entenderia melhor o lado dela e veria que ela não é igual a gente imagina que é uma sogra cobra. Ela né? não é tão malvada não assim, é. Né? Ela só não soube também lidar com a situação. Assim, você acaba entrando na disputa, né? Acaba entrando Você só entra na disputa, né? Só tem disputa. É uma dança das cadeiras. Quem tem mais atenção, quem que conversa, quem fica mais tempo, quem cuida das coisas, né? Agora, como é que é a relação de vocês? Como é que é? Você não tem sogra, você é mãe solteira, não passou por essa experiência. Não. E você, Leonardo, você tem sogra? Tenho uma sogra. E como que é? Você pode falar? Não, ela é bacana. Bacana. Não tem nada demais para falar. Eu sempre dei sorte com minhas sogras. São muitas. Você teve muitas sogras. Prefiro não falar na televisão, senão eu vou apanhar em casa. E a Larissa se separou. Você tem ex-sogra, é isso? Tenho ex-sogra. Não, me dava muito bem com ela, era uma fofa, nunca tive maiores problemas. E minha mãe também sempre foi muito legal com ele. O que eu queria falar sobre sogra, ou mesmo agregados, é que existe um preparo, toda uma história em cima do lado da sogra. Eu queria falar do lado da nora, ou seja, de sogra para nora. O que eu quero dizer? Quando a mãe tem um filho, ela meio que se prepara para compartilhar, dividir o filho com a nora. Agora, você não vê muito uma nora pensando assim, eu vou casar com meu namorado, mas eu vou compartilhar meu marido com a minha sogra.
Entende? Parece que a pessoa não entra preparada para isso ou ninguém se prepara. Quando você virar sogra, você escreve o livro Minha Nora Rima com... Então, todo mundo sugere mesmo. Mas engraçado que nessa relação, especificamente, nossa, ele era todo dela, ela podia fazer o que quisesse. Dava vontade, eu achava até muito bonito, porque eu nunca vi isso, né? Era um amor extremamente bonito. Só que podia me agregar, né? Me dar também esse amor, Podia te adotar como filha também, não né? precisava, né? Agora a gente fala da sogra, eu já ouvi muita gente com problema com o sogro também, né? E o sogro fica lá no lugar do... Fica lá guardado, né? Todo mundo expõe a sogra, mas também são relações difíceis também, né? Queria chamar a atenção só para um nome feio que eu vou falar. Casamento é uma relação exogâmica, ou seja, casam-se famílias diferentes, de fora. Então, a nora e o genro são estranhos, porque se virar parente, aí não deu certo. Então, o que se quer é transformar essa chegada na família em algo que é de incorporar ao jeito de ser da família do marido ou de ser da família da mulher, né? O estranho virar da família. E o estranho é o estranho. Ela não tem que agregar a nora tem que se manter da outra família, respeitar o casar fora, né? Porque na hora que virar parente, vai perder o respeito, o distanciamento crítico, vai transformar as relações em relações informais e as afetividades vão ser confundidas. Mas a gente é socializado para achar que a família fica harmônica, de que o casamento junta todo mundo. E juntar todo mundo, às vezes, não é bom. Às vezes é bom ficar com as configurações novas, né, que vão ser estabelecidas. Mas, de qualquer maneira, tem que respeitar sempre a criança. Não, né, de acordo com a idade da criança, não pode ter briga na frente da criança. A criança sofre de ver a mãe brigando com a avó também, né? Tem que ter esse cuidado, que muitas vezes as pessoas não têm, eu acho. É que ter respeito também, não é? Dos 3 aos 7 anos, o que acontecer com o lar da criança vai ser o que a criança vai achar normal durante a vida inteira. E brigar de forma agressiva, as consequências são graves. Sim, eu tenho e mais até tarde ela vai achar isso normal e vai brigar também. Eu tenho um estudo aqui de briga de casal, né? Pesquisadores norte-americanos acompanharam o desenvolvimento de crianças em 235 famílias durante 7 anos para descobrir quais efeitos as brigas entre os pais teriam sobre elas. A conclusão foi a de que os filhos de casais que estão em constante pé de guerra e brigam de forma agressiva, têm mais chance de serem emocionalmente inseguros quando adolescentes, enfrentando problemas como depressão e ansiedade. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, né, de não discutir na frente das crianças. Que né? o que a gente aprende é assim, a linguagem da criança é a mímica. Não adianta o que você fala. O que você fizer é o que ela vai repetir. Você separou, seu filho tinha quantos anos, Larissa? 5 anos. Ele era pequenininho. Aí como é que foi conduzir? Porque é sempre um momento difícil, né? Não, ele era bem pequenininho, assim, no sentido de ter muita consciência. Ele não tinha tanta consciência. E, claro, a gente evitava qualquer discussão, qualquer desavença, assim. Eu sempre tive esse cuidado, porque criança é um anjo para mim, né? Então, você tem que preservar. E mesmo na relação com meu pai também, né? Meu filho presenciou algumas discussões, eu falei, gente, isso não vai dar em lugar algum, é péssimo. Então, quando a gente acabou se separando, eu expliquei para ele, assim, e ainda bem que ele não tem essa referência justamente da briga, detalhe, né, acontecendo em casa. É que isso é crime no Brasil e outros países. Se chama síndrome da alienação parental. E quando a criança fica no meio de um fogo cruzado. E quando usam a criança contra o outro e tal. A gente fez um programa inteiro sobre alienação parental também. Então agora eu quero aproveitar para a gente ouvir mais alguns depoimentos da população aí sobre o tema de hoje, que é briga em família. E daí a gente comenta, tá? Tô vendo que tá escrito amor aí na sua camisa. É o amor que impera na sua família ou tem uma briguinha de vez em quando? Várias brigas, sempre. Sempre? Briga feia ou briguinha que dá pra resolver depois? A gente sempre resolve, né? Mas aí resolve uma, vem outra e assim vai. Já teve aquelas brigas de ficar sem falar com alguém? Já, sim.
com a minha mãe, com meu marido. Como é que foi? Quanto tempo você ficou sem se falar? Ah, eu fico no máximo uma semana. Empurrar com a barriga, viu? Porque parente é parente, né? A gente não escolhe. Você já ficou alguma vez sem falar com algum parente? Já. Foi uma briga feia? Não, besteira. Como criar os filhos, coisa do tipo. E depois voltou a se falar? Sim, sim. Você se considera uma pessoa briguenta? Sim. Muito. Na sua opinião, parente é serpente? De vez em quando, né? Depende. Sogra que não ajuda muito no casamento, quer atrapalhar. Irmãos muitas vezes também não quer ajudar. Mas, em modo geral, na minha família vai tudo bem. Agora você já ficou um tempo sem falar com alguém da sua família? Sim, já sim. Com minhas cunhadas, ciúme, não queria ajudar muito, né? E não queria ficar cada um na sua casa, queria se intrometer no casamento. Aí não dá, né? De novo vem aquela questão até que a Eliana comentou, né, de quando juntam as duas famílias. Isso é muito conflituoso, né? Falou de novo da sogra, das cunhadas, né? Falar mal dos outros, né? Porque a família que cresce com o casamento ou uma união sem ser oficializada, ela é nova, então as pessoas vão comentando sobre a vida dos estranhos, que são aqueles parentes que estão só na festa do casamento. Né? Olha como ficou grande a festa. Se alimentam disso. Se alimentam, dá uma certa felicidade de falar da roupa da cunhada, da bebedeira do cunhado, né? Porque sempre é o cunhado que bebe, não é o irmão. Né? Sempre o outro é que traz essa desequilibrada nas relações familiares. A inveja é uma das coisas que as pessoas não querem reconhecer, né? Porque é feio você falar que você é invejoso, é pecado, sei lá o que as pessoas dizem, mas ela é um componente bastante forte nas relações. As noras invejam umas às outras, a sogra inveja a nora e assim verdade, por diante. Essa coisa da inveja, né? Porque daí ela é uma coisa que gera uma competição contínua entre as pessoas, né? Quem tem mais isso, quem consegue mais, ou quem é mais feliz, ou quem tem mais curtidas no Facebook. Nossa, daí vai. é impressionante. Isso tem um fundamento muito além da religião. Porque antes de existirem os 7 pecados capitais, ou antes de existir a Igreja Católica, já existiam essas compulsões, certo? Que são vícios e que merecem ser tratados, né? De cada pessoa. Eu vou passar uma última rodada para quem quiser mandar, se quiserem mandar recado para os brigados, aí também fiquem à vontade. Só que antes a gente vai assistir a um vídeo que foi enviado pela sua mãe, viu, Leonardo? A gente vai ver como que chama a sua mãe? Ieda. Ieda. Então vamos ver o que a dona Ieda acha dessa briga dos filhos dela. Sou Ieda Paixão Pereira, mãe de Leonardo Henrique e José Henrique. São os meus 2 filhos queridos que, infelizmente, eles têm um histórico de não se falarem, até pelo fato de que houve um desentendimento entre eles, assim, no período de meia-idade, podendo assim dizer. Eles tinham até então um relacionamento regular, tá bom, eu digo bom, mas houve um desentendimento, sendo assim, eles tiveram uma interrupção de convivência, eles passaram a não mais se falar, e isso me deixa muito triste porque eu nunca quis isso para a minha família. Eu acho que mãe nenhuma gostaria que isso acontecesse, mas aconteceu. E eu, de uma certa forma, respeito a posição dos 2, sendo que eu vejo a possibilidade de haver um retorno da convivência nossa, até porque hoje nós não somos só nós 3, somos 5, porque hoje temos mais 2 novatos aí na família, que é a Maria Clara, filha de Leonardo, e Joaquim Henrique, que é filho de José Henrique. Como eu gostaria de reverter essa situação, como eu gostaria de que tudo se voltasse, né, a uma normalidade, porque isso me traria muita felicidade, muita alegria e muita razão de viver. Eu já tenho muitas razões de viver, mas ainda teria muito mais ainda para poder participar desse encontro
e assim espero que aconteça. É o meu desejo. É o meu, acho que o único desejo no momento. Tô aí aberto, se ele quiser entrar em contato, tentar voltar a fazer as pazes, tudo bem, não tem problema. Até porque ele mora longe, né? Vocês não precisam morar juntos, né? Pode falar o nome do seu irmão? Acho que a grande questão é respeito, né? Pelos direitos da outra pessoa. Como chama seu irmão? Pode falar? José Henrique. José Henrique, tá bom. Então tá o recado para José Henrique. Tá aí. E você, Andresa? Eu só tenho a falar que se ela quiser ir ver a neta dela, ela pode ir, porque eu nunca vou proibir ela de ter contato com a minha filha. Uhum. Como chama a sua mãe? A minha mãe chama Regina. Regina. E a sua irmã também, né? A minha irmã chama Vanessa. Também não vou proibir minha filha de ter contato com eles. Não é porque eu não tive que minha filha não pode ter. Ah, legal. Larissa, bom, você fez as pazes com seu pai, né? Mas acho que o principal aí do que a gente tira é o nosso crescimento também. Chegou um ponto na minha vida que eu falei, imagina, eu vou ficar batendo de frente, ele pensa diferente do que eu penso, né? Se ele me aceita ou não aceita também, são questões que passam a ser irrelevantes, né? Então, acho que a gente tem que pensar de uma maneira geral, sendo família, não sendo família, mas de fato, assim, eu saí da casa dele, nossa relação melhorou muito e tem melhorado bastante. A distância às vezes ajuda. A distância mesmo. ajuda. Como chama certeza. seu pai? Chama Antônio. Antônio. Tá legal. Obrigada, viu, Obrigada, por terem né? vindo e terem dividido com a gente essas histórias que, né, são difíceis, mas é isso, que a vida não é só a alegria do Facebook, né? A vida real é diferente, né? E o Mauro tem algum site para deixar o e-mail? É www.maurogodoy.com.br. Obrigada mais uma vez por ter Obrigado vindo a vocês. ajudar o programa. Amanda? Vou deixar minha página do Facebook, chama Minha Sogra Rima com Cobra. Legal, obrigada, Amanda. E a Eliane? Eu estou no Departamento de Antropologia da PUC de São Paulo. Tá legal, a gente Serão coloca o site da PUC. bem-vindos, Obrigada, então, por Obrigada terem a vindo. você. Olha, e eu quero dizer para vocês que o tema da semana que vem vai ser sobre a falta de água, né? Um problema que sempre atingiu algumas regiões do país e que agora avança cada vez mais. Como conscientizar os nossos filhos, ou como conscientizar os pais, porque às vezes os filhos é que estão ensinando os pais. É verdade. E o que vocês estão fazendo em casa para economizar água? Conte pra gente e saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. No nosso portal e nas redes sociais, o Papo Nunca Para. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Obrigada, gente.